Radiocast Boas Novas. Um programa de reflexão bíblica, música e cultura cristã. Apresentação Maílson Lisboa. Estamos começando mais uma vez o Radiocast Boas Novas, um programa da Igreja Presbiteriana em São Jorge. Minhas boas-vindas a você, nosso ouvinte. Quero dizer que é um prazer tê-lo conosco. Você sabe o que é felicidade? Você é feliz? Você está buscando felicidade? Você já ouviu aquela propaganda sem vergonha dizendo assim: venha ser feliz? E você acreditou? Pois é, hoje nós vamos falar sobre felicidade. E eu tenho boas notícias, boas novas. Temos uma mensagem confiável de felicidade da pessoa mais confiável que pisou nessa terra. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo. No começo do Sermão da Montanha, o primeiro registrado por Mateus, ele começou dizendo: bem-aventurados. E isso significa felizes. Então, que palavra doce para se ouvir daquele que é o Senhor e o Mestre da vida. E eu convido você a se assentar à beira do monte e entender aquilo que ele nos ensina. Então, fique conosco até o final. Vamos começar de música? Vamos começar com Crombie, Tudo no Mesmo Lugar. Seja abençoado com essa canção. Que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali, uma fresta que ventile o ambiente, uma tranca que nos livre do ladrão, uma joia que nos sirva de enfeite, uma novidade que nos ilumine a escuridão. Voz que cante uma bela cantiga, um dizer que nos alegre o coração, uma colcha de retalhos colorida, uma história que nos prenda a atenção. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Uma experiência que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali, uma fresta que ventile o ambiente, uma tranca que nos livre do ladrão, uma joia que nos sirva de enfeite, uma novidade que nos ilumine a escuridão. Uma voz que cante uma bela cantiga, um dizer que nos alegre o coração, uma colcha de retalhos colorida, uma história que nos prenda a atenção. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. E quem saiu a procurar, chorando solidão, voltou em paz, feliz da vida, lembrando da canção. E quem saiu a procurar, chorando solidão,
canção. Oh, tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Você já pensou como hoje falar sobre fé, sobre qualquer compromisso cristão, pode soar totalmente diferente de falar de felicidade e alegria, mas não é assim que nós devemos entender. E eu queria compartilhar o pensamento do escritor C.S. Lewis, que nos fala sobre essa satisfação que nós encontramos em Deus e na comunhão com Ele. Ele diz no livro Peso de Glória, dessa forma: na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de terra, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Outro escritor, comentando essa forma de Lewis nos ensinar sobre a satisfação em Deus, nos diz assim: ele expôs a verdade quanto às minhas noções sobre Deus e a vida cristã, apenas guiada pela obrigação. E a minha alma pulava diante da possibilidade de o cristianismo não significar o abafamento dos meus desejos, e sim o estímulo e até a ordem de direcioná-los para cima, para Deus. C.S. Lewis continua falando assim: a verdade é que contentamo-nos com muito pouco quando colocamos nossos desejos finais em qualquer coisa menos que Deus, e quando ansiamos apenas ver o seu esplendor de longe, em vez de nos aproximarmos mais e mais. E a sua frase e clássica afirmação sobre isso é essa: se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Você que me ouve, saiba disso. Há sim, e está sim essa satisfação em Jesus Cristo. Nós vamos ouvir isso agora por meio da música do Projeto Sola, Da Vida o Melhor.
e se alegrar. Rádio Cast Boas Novas. Como falamos, nosso assunto é felicidade. E eu disse que teria boas notícias, boas novas de uma mensagem confiável de felicidade, da pessoa mais confiável que pisou nessa terra, que é Cristo. E lá no Sermão do Monte,
Jesus fala para nós acerca do que é a felicidade. Lá no início do seu sermão, a sua primeira frase foi, em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cristo havia iniciado seu ministério e esse ministério acontece com essa dinâmica, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus agindo dessa forma, as multidões começaram a ir até o Senhor Jesus Cristo. E antes dele começar a proclamar o seu sermão, ele subiu ao monte, creio que para ter uma visão ampla das pessoas e que a sua voz também pudesse alcançar a todas elas. Então Cristo, nesse sermão conhecidíssimo como o Sermão do Monte, ele proclama a sua palavra com a autoridade de um rei, falando dos princípios do seu reino, que é o reino dos céus. Jesus começa o seu sermão com a magnífica exposição das características daqueles que participariam do seu reino. Então, pense como esse sermão foi tão surpreendente para aquelas pessoas. Elas estavam acostumadas a sermãos duros, cheios de regras e negativas. Então, um novo mestre que exercia tão grande compaixão e falava com tanta autoridade, começa o seu sermão falando de bem-aventuranças. Talvez há muito tempo eles não sentiam esse sabor na vida religiosa, de alguém falando em nome de Deus sobre alegria. Cristo vai falar de características que definem o caráter da fé cristã e tem em seu âmago a felicidade. Podemos então dizer que ser cristão é ser feliz aos olhos de Deus, porque é o próprio Deus, o Senhor Jesus, que está falando que aqueles que possuem esse caráter da fé seriam aqueles que seriam felizes. Então, por que felizes? Porque bem-aventurado pode ser simplesmente traduzido como feliz, abençoado, ditoso, tanto que muitas traduções traduzem já com essa conotação, felizes. Talvez a nossa mente esteja muito limitada quando a gente pensa sobre o que é felicidade ou sobre o que é ser feliz. Em um artigo no site da Coalizão pelo Evangelho, mostra-se que, de acordo com pesquisas da Gable Lyons, 84% dos americanos creem que desfrutar da vida é o objetivo mais alto da vida. Perguntaram então para essas pessoas: como você se diverte então e encontra essa satisfação? E de acordo com o que dizem 86% dos americanos, você tem que buscar as coisas que mais desejas. E 91% dos americanos afirmam que para se encontrar a si mesmo, procure dentro de si. Resumindo, a maioria dos americanos crê que o propósito da vida é o prazer, que vem de nós olharmos para dentro de nós mesmos e encontrarmos nosso verdadeiro eu enquanto buscamos aquilo que nos traz felicidade. E eu creio que o resultado não seria muito diferente aqui no Brasil, aonde estamos. As pessoas têm a mentalidade, nós temos uma cultura sim de felicidade. A felicidade deve ser buscada e a felicidade está em você alcançar o máximo de prazer que você conseguir. Mas a Bíblia nos ensina que a felicidade consiste em outra coisa. Uma definição simples pode ser dessa felicidade, que é o ser bem-aventurado, que feliz é aquele a quem Deus estende as suas bênçãos. Esse é o significado da palavra bem-aventurado. Aquele a quem Deus estende as suas bênçãos. Felicidade aqui fala de uma condição que está além das circunstâncias e mais do que algo sentimental ou emocional. Isso nos ensina que felizes não são aqueles que podem apontar para algo material ou circunstancial, mas que quem está em uma posição onde as bênçãos de Deus podem fluir livremente para ele. Os judeus, ao ouvirem essa palavra bem-aventurados, eles entendiam ela como alguém que está recebendo os benefícios de Deus por um certo comportamento. Então, eles tinham uma forma de expressar isso. Eles falavam, ó
olha os benefícios de tal pessoa que está em uma aliança com Deus e age de tal forma. Por exemplo, no Salmo, no capítulo 1, diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Vai falar que essa pessoa, ela medita na lei do Senhor e que ela é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto ela faz é bem sucedido. Ou o exemplo do Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E essa pessoa vai ser feliz no seu lar, no seu trabalho. E no versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, ser bem-aventurado para os judeus era estar em uma aliança com Deus, onde você possuía, por causa dessa aliança, um comportamento, e Deus estendia as bênçãos dele para você. Então, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, não se pode desassociar, separar a condição de bem-aventurança, de felicidade, de um relacionamento correto com Deus. Qual é a posição, então, de quem está em um relacionamento correto com Deus? É uma posição de justificação. Lá em Romanos, Paulo, falando sobre essa questão da justificação, ele junta a isso essa felicidade. Ele diz, Romanos 4:7, como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Então, a felicidade consiste em ver o relacionamento com Deus, onde você é perdoado e recebe por meio da fé a justiça necessária para uma vida livre da culpa e do pecado. Mas por que, para nós sermos felizes, temos que obter justiça? Temos que ser justificados. Porque a felicidade do homem está manchada pelo pecado. E ele não consegue ser feliz enquanto tem que lidar com a culpa do pecado que fere a sua consciência. E é o alerta de Deus que à frente dele está a condenação. Para que possamos ser verdadeiramente felizes, temos que lidar com a culpa que o pecado traz. Então é na justificação, uma verdade bíblica que nos ensina que por meio de Cristo, Deus perdoa os nossos pecados, pois eles caíram sobre Cristo na cruz. Somente assim podemos desfrutar de um relacionamento de paz com Deus, onde nossa consciência não está mais ferida e nós não estamos vivendo sobre a culpa. Tanto que Paulo diz que quando recebemos a felicidade do perdão, apesar da nossa indignidade, nós desfrutamos de uma paz com Deus, de uma paz, de um relacionamento com Ele, agora reconciliado em Cristo. Ele diz em Romanos 5, logo adiante aquele texto que nós lemos anteriormente, dessa forma: portanto, uma vez que fomos pela fé declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria. Então perceba que a justiça que Deus nos concede em seu Filho, pela fé, nos permite ter um relacionamento com Ele, não mais sobre a culpa, mas um relacionamento de paz. E o sabor, o desfrutar desse relacionamento é sentir e viver essa segurança e essa alegria. É impossível nós desassociarmos a bem-aventurança da fé em Cristo, pois até mesmo é impossível a gente desassociar o que acontece aos bem-aventurados do próprio Cristo. Cristo até afirma que tal caráter da fé terá perseguição a eles por causa do seu nome. Por isso ele diz mais à frente: bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Então, nós percebemos aqui que a felicidade, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nos ensina que felizes são aqueles que desfrutam de um relacionamento de graça com Deus e agora não estão mais vivendo sobre a culpa do seu pecado, mas podem desfrutar de uma alegria na presença de Deus e viver a vida no seu melhor com a graça que Deus concede. Os judeus, ao ouvir essa palavra, bem-aventurados, entenderiam como o homem seria beneficiado em sua vida por meio da graça de Deus, da aliança com Deus. E os cristãos, ao ouvirem a palavra bem-aventurados, precisam entender:
Felizes aqueles que receberam a justiça pela fé em Cristo e vivem um relacionamento correto com Deus. Como nós falamos, bem-aventurado é a pessoa a quem Deus estende as suas bênçãos. E nós vimos que Deus estende as suas bênçãos a essas pessoas porque elas estão no relacionamento de graça com Ele. Mas que tipo de bênção são essas que Deus concede a essas pessoas? A bênção é a bênção da comunhão plena, da segurança e alegria eterna. Pois esses ditos felizes recebem o reino, consolo, herança, saciedade, misericórdia e ganham o mensurável privilégio de ver a Deus, de serem chamados filhos de Deus e têm a promessa de um grande galardão. É isso que Jesus expõe adiante nas suas bem-aventuranças. Então, essas bênçãos espirituais que faz brotar esse caráter aqui descrito por Jesus, que tem os felizes, eles são humildes, são arrependidos, são gentis, são misericordiosos, são pacificadores, são sedentos por justiça, são puros, são fiéis. Mas que tipo de fé que nos concede justiça por meio de Cristo e nos coloca em uma condição onde Deus flui livremente as suas bênçãos sobre nós? Jesus a descreve aqui mesmo, nos ensinando já na primeira bem-aventurança. Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. O tempo aqui é pouco para a gente escrever tudo que a gente poderia falar sobre alguém que é humilde de espírito. Mas resumindo, são aqueles que conseguem enxergar a sua própria falência espiritual e lidam com a culpa de uma forma correta. Por que de uma forma correta? Porque há outras formas de você tentar abafar a sua culpa e as consequências do pecado. Há outros caminhos de lidar com a culpa que não é o Evangelho. Você pode tentar ser bem moralista e religioso e tentar salvar a si mesmo por suas obras, porque você acredita que elas serão suficientes para que Deus aceite você. Mas o erro desse caminho é que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e que as nossas melhores obras são imperfeitas. Ou você pode tentar lidar com a culpa a ignorando ou tentando suplantá-la, tentando parecer ser o mais livre possível, dizendo ser honesto consigo mesmo, tentando justificar sua própria existência com o melhor que a vida pode oferecer, mas ignorando o próprio Criador e aquele que concede a vida. E assim você, de igual forma, aquele que está tentando salvar pelas suas obras, você também pode estar tentando se salvar, redimindo a sua própria vida. Você pode estar tentando justificar a sua própria existência. Então essas duas abordagens são iguais no fim, porque elas não reconhecem que necessitam de um Salvador. É o contrário do humilde de espírito. O humilde de espírito é aquele que chegou ao fim de si mesmo. Ele sabe que necessita de um Redentor. Ele entende que não há autossalvação nem por uma via, nem por outra, mas que a salvação é oferecida por Deus em Cristo para aqueles que reconhecem sua incapacidade de serem salvos. Por isso, essa felicidade que Jesus expõe e cativa os corações aqui não é como um tipo de busca pela felicidade da nossa cultura. Os bem-aventurados não são aqueles que se esforçam para fazer por merecer, do tipo daqueles condecorados com a medalha de campeões morais e religiosos, ou aqueles que têm os melhores status, os mais invejáveis, e transpassam as melhores sensações ou aventuras. Quem são então? Felizes são aqueles que se rendem. Não é por esforço, não é por mérito, não é uma busca incansável, uma busca sem fim, mas é uma rendição. É quando você entende que nenhum esforço humano pode alcançar essa felicidade, que está apenas para aqueles que reconhecem a sua falência espiritual e se achegam a Jesus Cristo de forma dependente. Então, mais uma vez, pense em como o início desse sermão foi surpreendente para aquelas pessoas. Elas estavam acostumadas a sermões duros, cheios de regras, legalistas, que sempre erguiam algum tipo de padrão a ser alcançado. Agora elas encontram descanso. Deus a aceitará, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Então, quando nós entendemos o cristianismo, nós entendemos que a felicidade está não em uma busca incansável, mas no descanso na obra perfeita de Jesus Cristo. Treven
naquele artigo que eu citei anteriormente, ele concluiu o seu artigo desta forma: o cristianismo tem uma mensagem inovadora para uma geração afadigada na busca da felicidade. A salvação não vem de reunir sua força de vontade e deixar sua marca no mundo, mas ao reconhecer sua dependência em Deus e receber a marca que Ele deixou no mundo, a pessoa de Jesus Cristo. Então, felizes são aqueles que receberam a justiça pela fé em Cristo e vivem um relacionamento correto com Deus. As bênçãos espirituais que Cristo conquistou serão estendidas a eles, aqui e na eternidade, porque eles reconhecem a sua falência espiritual e a sua dependência da graça de Deus. Então, esse é o primeiro sabor da felicidade que nós podemos entender que Jesus Cristo nos ensina e nos oferece, não por nossas obras, mas pela obra perfeita dele. Então, falando dessa boa notícia, vamos ouvir a música Notícia, da Carol e do Render. Se não fosse por tua graça, eu nem cantaria essa canção. Se não fosse por tua graça, minha fonte de inspiração. Logo eu que morto estava, incapaz de olhar para ti. De presente ganhei uma vida que nunca mereci. Se não fosse por tua graça, derramando seu sangue por alguém como eu, irresistível graça que quebrou meu coração, me moeu. Só assim eu pude amar. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Todos os dias me faz recordar do seu grande feito, posso perseverar. No Deus que se fez homem, padeceu numa cruz, nome sobre todo nome, Jesus. Se não fosse por tua graça, derramando seu sangue por alguém como eu, irresistível graça que quebrou meu coração, me moeu. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a honra pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém vai ser salvo por mérito humano. Por isso, se Deus não nos salvar mediante o Evangelho, nós estamos perdidos. Não há salvação em nós. E aqui está a boa notícia, que Deus teve compaixão de nós. Cristo veio na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu o nosso castigo, ele experimentou a nossa punição, ele foi castigado em nosso lugar, e agora Deus pode livremente justificar pecadores como vocês e como eu, e nos receber como seus filhos, nos dar pleno perdão e finalmente a vida eterna e a salvação.
E o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Deus salva pecadores. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Se não fosse por tua graça, Estamos encerrando aqui o nosso Radiocast Boas Novas de hoje. E eu mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem sobre a felicidade. Nós vamos continuar nesse assunto porque essa foi apenas a primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu quero terminar orando pela sua vida e pedindo a Deus que o abençoe. Ó Deus de graça e de misericórdia, ó Pai, Criador de todas as coisas, que nos concede a vida e uma vida abundante em Cristo Jesus para aqueles que nele confiam. Ó Deus, eu te peço, abençoa essas pessoas aqui que ouviram, Senhor, esta mensagem, que elas possam ter compreendido, Pai, e que o coração deles tenha sido tocados, assim como eu sei que foi daquela multidão naquele dia. Ó Pai, isso é um Deus de graça e de misericórdia. Por isso eu te peço, Pai, que nos abençoe e nos ajude a cada dia a compreender a Tua vontade. Pai, assim nós entregamos tudo que fizemos aqui e rogamos as Tuas bênçãos preciosas para a nossa vida, Senhor. Continue a nos ajudar em meio a essa pandemia, Pai, dando saúde àqueles que necessitam, consolando aqueles que têm perdido os seus entes queridos, abençoando a nós para que possamos, ó Pai, ter desejo e empenho para abençoar e socorrer aqueles que necessitam, Senhor. Continue abençoando essa rádio, a esta vila, Senhor, e que a Tua bendita e graciosa mão esteja sobre ela a cada dia, Senhor. Nós louvamos ao Senhor e entregamos tudo quanto fizemos aqui em Tuas mãos, que tenha sido, Pai, para a glória do Teu nome. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Um abraço e até a próxima.